Pessoal, bem-vindos ao canal. Lá na comunidade eu deixei uma caixinha para receber perguntas de vocês sobre o meu trabalho, para a gente se conhecer melhor. E eu vou começar a responder algumas aqui, tá? Ó, a primeira pergunta é do Kelvin Alves. Tu dorme, Jeremias? Qual a tua camiseta preferida na coleção? Ô Kelvin, eu durmo. Às vezes, muitas vezes menos do que eu gostaria, mas eu durmo sim. E por vezes vocês podem ser enganados porque os conteúdos ficam agendados, tanto lá no UOL quanto aqui no YouTube a gente consegue programar publicações. Então tem vídeos que entram em horários aleatórios, mas eles estão programados. Isso significa que eu estou acordado naquele horário, né? No UOL as matérias todas entram às 4 da manhã. Eu não estou acordado às 4, elas entram automáticas. E a minha camisa preferida no momento é da Palestina. Eu recebi faz poucos dias uma camisa zerada da Palestina. E ela é linda, tem muitos detalhes, ela é fantástica, eu estou apaixonado por ela. O Bernardo pergunta como é que eu comecei, onde é que eu me formei, por onde que eu passei. Bom, vamos lá, Bernardo. Eu fiz um curso de radialista em 2003, quando eu tinha 15 anos. Meu pai me levou e em 2005 eu comecei a faculdade de jornalismo. Eu fiz 6 meses de faculdade na Ubra, em Canoas, e depois vim aqui para Porto Alegre para estudar na Famecos. E eu me formei em agosto de 2009 em jornalismo. Mas eu comecei a trabalhar na área em fevereiro de 2008, quando eu entrei na Rádio Guaíba, no esporte da Rádio Guaíba. E eu fiquei lá na Rádio Guaíba de fevereiro de 2008 até dezembro de 2009, porque eu recebi uma proposta para trabalhar no UOL. O UOL estava montando uma equipe nova de cobertura de Grêmio Inter aqui e eu fui um dos contratados, junto com o Marinho Saldanha e com o Daniel Cassol. Aliás, tem uma história legal, porque eu fui o terceiro contratado e eu era o cara designado para cobrir os dois quando o pessoal estava de folga. Eu era um repórter especial editor. Só que o Daniel Cassol não conseguiu ir para a pré-temporada do Inter em Bento Gonçalves. Eu fui e fiquei. Eu fiquei tanto, mais tanto, que eu fiquei 7 anos cobrindo o Inter. E naquele ano de 2010 eu fiz a minha primeira viagem de avião. Eu viajei de Porto Alegre para São Paulo, de São Paulo para Paris, de Paris para Abu Dhabi, para cobrir o fatídico Mundial de Clubes lá, que o Mazembe eliminou o Inter. E eu tô no UOL ainda, eu fiquei 7 anos no Inter, eu comecei a cobrir o Grêmio em janeiro de 2017. E aí, em setembro de 2018, eu comecei a trabalhar também na Rádio Grenal, no UOL e na Rádio Grenal. Eu saí da Rádio Grenal em dezembro de 2019, porque eu tinha um projeto de traduzir livros de futebol para o português aqui do Brasil, e no meio do caminho eu recebi uma proposta do Silvio Santos. No meio do caminho eu recebi uma proposta do SBT, para trabalhar aqui em Porto Alegre. E eu tô nesse momento no UOL, no SBT e aqui no YouTube. O Vitor Inda pergunta se eu sou gaúcho, como é que eu fui parar no UOL. Sim, eu sou gaúcho, eu sou de Viamão, aqui do lado. Eu vim morar em Porto Alegre só em 2019. E como é que eu fui parar no UOL? O UOL, como o Brasil tinha sido definido sede das Olimpíadas e sede da Copa do Mundo, teve um boom assim, de investimento. E Grêmio e Inter estavam muito fortes. O Inter foi campeão da Libertadores em 2006, o Grêmio chegou na final em 2007, então o UOL olhou para cá como um campo que não tinha muita cobertura ainda e contratou uma equipe nova. Eu passei por um processo seletivo e eu fui contratado junto com essa galera para trabalhar, mas eu sou gaúcho e a gente sempre trabalhou em home office, não tem uma redação fixa, nunca teve aqui em Porto Alegre, então a gente desde 2010 trabalha de casa com um notebook aqui no colo, então é mais ou menos essa a história. O Alex Jacobsen pergunta o seguinte: como é que vocês fazem para ter contato fácil com dirigentes e jogadores? Esses dirigentes são de primeiro escalão e os repórteres, mesmo em emissoras concorrentes, trocam informações? Alex, eu tenho muito contato com dirigentes, com assessor de imprensa, com empresário, com intermediário. Jogador é mais difícil, tá? Eventualmente falo com algum que outro por redes sociais, ou então quando a gente se cruzava pelo treino, pelo estádio, mas eu trabalho mais voltado nos bastidores. E os dirigentes são de todos os escalões, né? Todos os escalões a gente mantém contato. Sobre troca de informação, a gente já trocou mais informação entre setoristas, entre repórteres. Hoje em dia isso meio que caiu em desuso. O Adrian pergunta qual que é a minha origem no jornalismo esportivo. O rádio. Eu entrei no jornalismo para trabalhar com rádio, eu entrei no jornalismo para ser narrador. Aí eu virei repórter, e depois virei repórter de online e tô aqui no YouTube. E aí, gostaram? Faz o seguinte, vai lá na comunidade, manda uma pergunta sobre o meu trabalho. Quem sabe daqui a pouco eu respondo. Eu sei que tem uma pergunta que vocês estão loucos para fazer, né? Eu vou responder no próximo vídeo. Até mais!